Se você quer ser um perdedor na vida, então esse vídeo foi feito para que você siga o passo a passo de como ser um bom perdedor. Se essa é a escolha que você fez para você, então seja um perdedor melhor, seja um perdedor consciente. Olá, pessoal, como é que tá do lado daí? Meu nome é Denise Santos e hoje eu vim trazer para você 5 coisas importantes para se ser um bom perdedor. Bom, primeira coisa para ser um bom perdedor, priorize a opinião dos outros. Bom, a opinião dos outros varia muito, não é mesmo? E tem a opinião de um namorado, de uma mãe, de um tio, de um familiar, de uma pessoa na rua, uma pessoa desconhecida, alguém que olha para você e te julga com um simples olhar e aquela opinião para você tem muito significado. Bom, então, se você é assim, você é um ótimo perdedor, você está de parabéns, você está seguindo passo a passo desse vídeo. Por que a gente deve priorizar a opinião dos outros se a gente quiser ser um bom perdedor? Bom, porque, em primeiro lugar, as outras pessoas elas não têm a visão completa daquilo que Deus tem para a nossa vida. E se a gente quer cumprir o propósito de Deus, bom, então a gente tem que priorizar a opinião de Deus a nosso respeito. E se você quer ser um perdedor, a opinião dos outros, ou a opinião daquela sua consciência, daquela sua fraqueza, que diz, bom, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e se Deus não tiver isso para mim? E se? Bom, a opinião do e se também é uma opinião bacana para quem quer ser perdedor. Porque quem tem convicção daquilo que Deus o chamou sabe que Deus tem o melhor para nós. Bom, como que eu vou saber a opinião de Deus? É lendo a palavra. Priorizar a opinião alheia é uma regra, né, para quem quer ser um perdedor, mas tem uma exceção. Quando eu vou realmente querer ser uma vencedora e priorizar a opinião dos outros e me importar de verdade com a opinião alheia. Quando eu estiver dando testemunho de Cristo. Se eu realmente quiser que as pessoas conheçam a Deus através da minha vida, então aquilo que eu faço deve refletir aquilo que Deus é. Não é verdade? E se as pessoas veem Deus em mim, então eu estou no caminho certo, dando um bom testemunho de Cristo. Então essa é a opinião alheia que realmente me importa. Não é? Aquela que está de acordo com a palavra de Deus, está pautada nela. Se eu estiver seguindo errado e alguém conseguir ver isso e me falar, olha, isso não está legal, então talvez eu deveria ouvir. Mas, bom, a priorizar a opinião dos outros, que eu estou dizendo para ser um bom perdedor, é ouvir as pessoas que querem que realmente você seja um fracassado. Talvez não porque elas te odeiem, mas porque elas têm medo de você se frustrar. Olha que interessante. Tem pessoas que não querem que você saia do lugar porque elas têm medo que você dê um passo à frente e caia lá na frente. É normal. Isso vem muito da família da gente. Tem pessoas que gostam e querem desde cedo empreender. Só que a voz da segurança, da estabilidade, ela grita muito alto, principalmente no meio familiar, não é mesmo? E essa pessoa que deseja que você tenha estabilidade, que você não siga esse sonho de empreender, ela está errada? Na cabeça dela, não. Porque ela quer o melhor para você. Ela quer que você não se frustre. Ela quer que você não seja um perdedor. Mas ela, na cabeça dela, aquela estabilidade que estagna, ela quer isso para você. Por quê? Porque na visão de um bom perdedor, o empreendedorismo é uma grande chance de se tornar um perdedor. Será que você me entende? Por exemplo, eu li hoje no livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que ele dizia para os familiares, para os amigos dele, que ele acha imóveis uma ótima forma de investimento. Mas quando as pessoas elas estão com a mente trancada para isso, porque a prioridade delas é a estabilidade, elas dizem, mas eu vou ter que lidar com um vaso sanitário quebrado e guiçado. Quando uma pessoa ela não quer entender algo, quando ela já trancou aquilo totalmente na mente dela, ela vai inventar uma desculpa. E, bom, eu não acredito que ter que lidar com um vaso enguiçado, trocar uma pia, trocar uma tomada,
seja uma desculpa para a gente não querer ser um grande investidor em imóveis. Foi o que o Robert Kiyosaki disse. Que pessoas perdedoras inventam qualquer desculpa para continuar nessa situação, mesmo que você mostre uma saída. Então, se você é esse tipo de pessoa que não quer vencer na vida, que decidiu continuar no lugar e da forma como você está, porque você prioriza a opinião dos outros, então parabéns, você é um ótimo perdedor. Então agora vamos para o passo 2. Você já é 20% bom perdedor. Viva no automático. Bom, pessoas que vivem no automático, elas nunca pensam sobre como elas se comportam. Elas veem a vida daqui para lá. Elas nunca conseguem olhar no espelho sobre como ela se comporta, como ela age, como ela reage. Como assim? Bom, nós temos a tendência muito linda, muito humana, de ver defeitos. A gente tem muita facilidade de ver defeito, mesmo nos outros. A gente não vê defeito. É uma habilidade muito grande ver o próprio defeito. E quando outra pessoa chegar para você para falar do defeito de alguém, você pensar: tomara que eu nunca caia nesse lugar. Em vez de dizer, fulano fez isso. Nossa, vamos falar meia hora mal dessa pessoa agora, então. Porque realmente fez isso, ela não vale nada, né? Não. Você é um vencedor quando você pensa, nossa, fez, poxa vida. Eu sou tão humano quanto essa pessoa, tomara que eu nunca caia nesse lugar. Deus me livre dessa tentação, em nome de Jesus, amém. Isso é maturidade. Agora, se você quer ser um ótimo perdedor, então viva no automático, sim. Nunca pense sobre como você se comporta, sobre a forma como você reage, como você age, como você lida com as pessoas, como você manipula ou talvez como você acaba com a raça da outra pessoa, né? Talvez ela não está te vendo e nem te ouvindo, mas Deus está e você está no automático. E eu costumo dizer assim que as palavras têm poder. Palavra custa caro, língua custa caro. Tudo que a gente fala vai ser cobrado. É por isso que quando eu vejo alguém errando, às vezes minha carne vai julgar, mas eu lembro que, poxa, eu posso não cair nesse pecado aí, mas e aquele outro lá que eu conheço? Eu sei da minha vida melhor do que ninguém. Eu e Deus sabemos em que eu tenho pecado. Então, quando a gente pensa, quando a gente quer ser um vencedor, né, que diferente daquilo que é o objetivo desse vídeo, que eu quero te mostrar como ser um bom perdedor. E se você estiver seguindo passo a passo aí, dá um outro check aí. Se você não tem pensado como você se comporta, age ou reage, principalmente reage. Por que reage é diferente de age? Porque agir, eu penso antes de agir. As pessoas pensam antes de falar. Eu, como sou tipo 8, eu tive que amadurecer muito para poder pensar antes de falar, antes de fazer, porque o tipo 8, e você vai entender mais na frente em outro momento, que o tipo 8 ele faz 2 vezes antes de pensar. E fala 2 vezes antes de pensar também. Então, quando uma pessoa de tipo 8, uma pessoa é conhecida como contestador, quando esse tipo de pessoa começa a pensar antes de agir, ela está amadurecendo. Só que o reage é interessante porque a gente não tem tempo de pensar. Então, a forma como a gente reage só vai ser vista como uma boa forma de agir se eu estiver realmente sendo transformado pelo Espírito Santo. Por exemplo, deixa eu lembrar de uma época que eu briguei aqui. Teve uma vez que eu estava varrendo a minha casa, quando eu morava com os meus avós e minha mãe, e alguns tios, né, mais novos, irmãos da minha mãe, que eu estava varrendo a casa, né? E eu tinha 13 anos, se eu não me engano, tava com a minha personalidade, a flor da pele, a carne mesmo, os hormônios, né? Sem maturidade nenhuma, sem autodesenvolvimento, autoconhecimento, nada. Era só eu e eu mesma. Sem Deus, sem o Espírito Santo, eu estava totalmente fechada para todo tipo de espiritualidade. Estava lá na casa de boa e meu tio passou chutando lixo para onde eu tinha barriga. Além de não ajudar, ainda estava me atrapalhando e o que eu reagi. Como eu reagi? Porque eu, tipo 8, já não era de muitos pensar. E ainda crua, sem autoconhecimento nenhum, o que eu fiz? Eu mandei a vassoura nele. Aí ele pegou um balde d'água e jogou água em mim. Eu peguei esse balde d'água e taquei o balde nele.
E foi horrível, né? Tal. Aí eu tive um segundo momento, que essa foi a minha reação, né? Aí eu tive um segundo momento que era uma ação, que foi o quê? Eu fui pro canavial, que é a roça, né? Roça e tal. Cheguei lá num lugar que ninguém me via, nem me ouvia. Eu achava que não, né? Aí chorei, chorei, chorei. Chorei, chorei, chorei. De raiva. Porque raiva é a única coisa que eu sentia. Era a única coisa, o único sentimento que eu tinha 24 horas por dia era raiva. Eu tava sempre querendo brigar, só precisava de alguém, de um motivo. Às vezes nem motivo eu tinha, mas se eu tivesse alguém, eu brigava. E aí eu tava lá chorando e tal. Voltei pra casa, porque eu não podia chorar a vida inteira, então eu voltei pra casa. Aí quando eu tava voltando pra casa, eu passei perto de um pé de laranja. E aí eu comecei a agir. Sem pensar, né? Age 2 vezes antes de pensar. Aí eu peguei 5 espinhos daquele tamanho assim, ó. 5 espinhos, bem grandão assim de laranja. E levei pra dentro de casa, porque, né, a mente maléfica e tal. Cheguei lá no quarto do meu tio, olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém tava vendo. Deus tava, né? E aí eu peguei o colchão dele e coloquei 5 espinhos assim, ó, pá, 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 para poder pregar nas costas dele assim quando ele deitasse. Por quê? Né? O colchão era tipo isso aqui, o espinho era isso aqui, e quando ele deitasse, ele ia achar o espinho com as costas. Foi o que eu fiz. Ai, misericórdia. Deus perdoa, né, gente? Meu tio também me perdoou, a gente, né, fez as pazes e tal. Enfim, quando ele foi deitar, eu fui tomar meu banho, porque já não tinha como voltar atrás e eu nem queria também. E se eu fosse tomar meu banho, eu não ia poder, na reação, sem pensar, me bater, porque eu não ia entrar mesmo no banheiro comigo tomando banho. Foi o que eu fiz. Bom, resultado. A gente ficou 4 anos sem conversar, né? Por causa de esse e outros motivos. E eu me converti, fui lá atrás dele, falei, tia, Jim, me perdoa por isso, por isso, por isso. Jesus entrou na minha vida, tomara que um dia entre na vida do Senhor também, em nome de Jesus. E eu quero pedir perdão por isso, por isso, por isso. E foi assim que eu comecei a pensar antes de fazer. Sim, agora como eu era uma boa perdedora, eu fazia 2 vezes antes de pensar. Então, se você quer ser um bom perdedor e você quer continuar sendo um bom perdedor, continue vivendo no automático. Não pense sobre como você se comporta, sobre a forma como você age com as pessoas, o que isso implica, porque se você está fazendo mal ao próximo, pode ter certeza que esse próximo um dia vai virar você. Você vai ser o próximo que alguém vai fazer um mal. E, bom, de acordo com a lei da semeadura, aquilo que a gente planta é bem menor do que aquilo que a gente colhe, não é verdade? E se você está sendo aí vivendo automático, mais um check aí, mais 20% perdedor você é. Pode, né, agora subimos para 40%, né? Aqui temos 5 perguntas, então 100 dividido por 20, aqui é 20%, 20, 20, 20 e 20. Então, se você deu check aqui e aqui, se você está fazendo essas duas coisas, então 40% bom perdedor você é, tá bom? Agora, terceira coisa para ser um bom perdedor. Não reconheça os seus talentos, Tem muitas pessoas que não reconhecem ou fingem que não reconhecem os seus talentos, né? Elas dizem, não, eu não sei fazer bem feito, não, você faz melhor, fulano de tal faz melhor, eu não sei, não, para, eu não sei cantar direito, não. Aí dentro disso você está sendo, eu sou a pessoa que canta melhor aqui. Isso é falsa humildade, né? Falsa humildade. Falsa humildade. Sabe quem está aplaudindo? A humildade. Bom, uma pessoa que adora que você não reconheça os seus talentos, seja por mentira, falsa humildade, ou seja de verdade, sendo sincero. Não, mas eu não tenho talento nenhum. Mas tem gente que consegue cantar, consegue tocar, tem gente que fala bem em público, tem gente que consegue falar para uma câmera. Mas você vem aqui falar para mim, mas você consegue falar para uma câmera? Só não sabe o tanto que eu orei antes de vir falar aqui com você, criatura. Na madrugada, né, orando, 1 ano, né, sem falar, só orando, né, e tal.
bastidor só Deus sabe, né? Enfim, para poder perder a vergonha e tal. Mas, se você não reconhece o seu talento, bom, o diabo vai reconhecer, não é? Tem pessoas que são ótimas para falar em público, falar da vida dos outros. Tem gente que eu vejo assim, reunir em público assim de 8 pessoas só para falar mal de um, né? Ou do outro, ou falar mal do presidente, ou falar mal do sei lá quem. É ótimo, porque tem tanto assunto para falar mal e tal. E essa pessoa é ótima para falar mal de todo mundo, tá lá no meio de um público de 8 pessoas, mas deixa falar, pregar para 8 pessoas. Não consegue pregar para uma pessoa, mas quando era do mundo ou até antes de ontem, falava mal do presidente, do sindicato, da profissão, e falava mal de todo mundo. Para 8, 10 pessoas, às vezes numa reunião de família, 20 pessoas contam um caso, mas não consegue pregar, não consegue falar nada, não reconhece o próprio talento. Essa é uma ótima pessoa para falar em público, só que ela não reconhece, ela usa para o mal. Porque se você não reconhece, meu amigo, minha amiga, o diabo vai reconhecer, tá? Então, não glorifica Deus, você não reconhecer seus próprios talentos, não glorifica a Deus. Porque uma pessoa que não conhece, não reconhece a bagagem que Deus deu, jamais vai ser usada para fazer qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de obra em nome de Deus. Uma pessoa que, por exemplo, vamos supor, eu gosto de cantar, né? Eu sempre estou aqui em casa louvando a Deus, já participei de coral, já participei do louvor da igreja, né, e tal. Mas atualmente não participo desse ministério. Mas se eu tiver uma oportunidade, eu vou estar lá sim. Eu não vou falar que eu não sei. Eu sei sim, eu faço o meu melhor. Pode um gostar e o outro não, mas o meu coração vai estar inclinado para Deus e tudo. Mas eu reconheço, sim, Deus me deu esse dom e eu vou continuar trabalhando nele. No começo, não sabia cantar era nada, eu saía do ritmo e tal, e tal. Enfim, às vezes eu perco o negócio ali, o retorno e grito. Acontece. Até pregando acontece. Mas se você tiver uma oportunidade de ser usado por Deus, cara, meu amigo, minha amiga, não deixe de ser usado, não. Porque se você não reconhecer o seu talento para ser usado por Deus, o diabo não vai desperdiçar, não, tá bom? E é isso aí. Se você não reconhece os seus talentos, ou seja por falsa humildade, vamos recapitular, né? Seja por falsa humildade, ou porque realmente você não acha que você tem talento nenhum, não, gente, não existe uma pessoa que não tem talento nenhum. Essa pessoa não existe. Só existe a pessoa que não consegue enxergar o próprio talento. Gente, sinceramente, por exemplo, todo mundo tem um propósito diante de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Romanos 8, 28. Não, peraí. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? A gente foi chamado segundo um propósito. Então, se a gente tem um propósito, eu não faria, por exemplo, esse telefone que está me gravando aqui. Quem criou ele com finalidade, criou ele com um propósito. Por isso que ele tem câmera, ele tem aplicativos, ele tem WhatsApp, ele tem aplicativo de banco, ele tem várias coisas. Por quê? Essas funcionalidades, a pessoa que criou o telefone, ela queria que ele tivesse esses atributos. Pois é, Deus te criou e você é muito mais completo do que um telefone, muito mais complexo do que um telefone. A sua mente, ela viaja a muito mais anos-luz, sei lá. Os seus neurônios sinapses neurais viajam muito mais rápido do que qualquer estrela, do que qualquer velocidade da luz, sei lá. O corpo humano, ele é perfeito. Ele é a maior complexidade do universo que Deus criou no 6º dia da criação. E você acha que Deus... Cara, ó, veja bem. Deus criou todas as coisas nos últimos 5 dias, mas no 6º, ele ajoelhou no chão, com as próprias mãos. Ele disse, haja luz, houve luz. Ele disse, haja águas, separação de águas com águas, que haja peixe, que haja. E foi havendo, né? Ele disse, haja e as coisas foram acontecendo. Mas no 6º dia, Deus ajoelhou no barro, no chão, misturou água com terra e moldou com a própria mão o ser humano. E aí uma pessoa virar para si mesma e dizer, eu não tenho talento nenhum. Meu amigo, minha amiga, isso sim, eu devia valer pelo menos uns 50% de ser um bom perdedor, porque além de si
reduzir, além de se reduzir, além de não enxergar a si próprio, você também não glorifica a Deus que te criou da forma como você é. Então, assim, se você está cumprindo essa terceira parte aqui de não reconhecer seus próprios talentos, então você é um ótimo perdedor. Talvez você está fazendo só isso e já está colaborando totalmente com o inferno e destruindo a obra de Deus só por não cumprir o seu propósito. Veja só. Então, se você está fazendo isso aqui direitinho, parabéns. Você já é 60% bom perdedor, né? Agora vamos lá. Quarta dica de como ser um bom perdedor. Sempre caia nas tentações. Sim, se você quer ser um bom perdedor, caia sempre nas tentações. Até porque todos os dias nós somos tentados. Não é verdade? E a palavra do Senhor diz que nós somos tentados, mas não além das nossas forças. E as tentações, elas não são outra coisa senão humanas. Bom, o que significa isso, né? Falando assim na linguagem de hoje, tradução da Denise Santos. As tentações não sobreveio tentação que não fosse humana. O que isso significa? Significa que o diabo, ele não cria do nada uma tentação sobrenatural, sabe? Sobrenatural, assim. Não, ele usa aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente quer, a nossa carne anseia, e ele mostra pra gente. E ele fala, ele lança uns dardozinhos assim, fala assim, aquele pensamento que você acha que é do seu subconsciente, mas é literalmente do diabo, né? Porque tem gente que nunca teve experiência com Deus ou com o diabo, mas ouve a voz de Deus e do diabo e nem sabe, né? Pois é, quando você escuta aquela voz dizendo assim, bom, a minha fraqueza é a televisão, gente, sabe? Eu, quando entro numa série assim, tá legal, aquele último episódio já deixa assim aquele suspense, eu quero ir pro próximo, mas eu tenho que lavar vasilha, eu tenho que estudar, meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tô há 4 horas aqui sentada nesse sofá vendo televisão, minha vida é inútil, meu Deus, eu sou inútil, mas aí a Netflix começa a rodar próximo episódio, e eu clico, e eu continuo, e eu não faço nada, e eu tô morrendo de vontade de beber água, de ir no banheiro, mas eu não levanto porque essa cena tá ótima, eu podia pausar, mas eu não. Entende? Essa é a minha tentação. Tem gente que tem tentações de vários tipos, não tem nenhum pior e nenhuma melhor, né? Tentação é tentação e todas nos desviam daquilo que Deus nos chamou para ser, beleza? Então, assim, o que eu faço para não cair em tentação? Já fiz 1000 coisas. Fiz jejum de televisão, já fiz um cartazinho, coloquei do lado da televisão só até tantas horas, não resolveu. Teve um outro propósito que eu fiz com Deus, que foi o quê? Só vou ver televisão no fim de semana e com meu marido. E pronto. Aí, às vezes dava certo, às vezes eu descumpria e só lembrava depois, eu ia correr lá e desligar, porque era um propósito com Deus. Então, é uma ótima forma de sair da tentação, é fazer né, uma conexão direta aqui. Ô, bem, tira essa gata daqui de dentro. Essa é uma ótima forma de não cair em tentação, né? Então, até que Deus foi muito bom e tal, e tudo é pra glória de Deus, a minha televisão estragou. Triste, muito triste. Então, por enquanto, eu tô sem televisão e eu não tô caindo em tentação por causa disso. Mentira, os reels do Instagram e os shorts e esses vídeos curtos também, misericórdia, né? Só o sangue do cordeiro, mas eu tenho vencido. Cair em tentação é muito fácil, né? Mas mais fácil do que cair em tentação é o escape. A palavra do Senhor diz que Deus, no tempo oportuno, nos proverá o escape. Então, a palavra do Senhor sobre a oração do Pai Nosso diz no finalzinho dela: nos livra de cair em tentação, né? E é uma oração diária, porque ela diz: o pão nosso de cada dia nos dê hoje, é uma oração de se fazer todo dia, né? Ela diz uma parte bem específica que essa eu tenho assim, em primeiro lugar. Eu tenho combinado assim com Deus que é basicamente, se eu for desviar amanhã, me leva hoje, que eu não quero viver uma vida desviada, eu não quero um dia fazer algo que seja irreversível, que eu não volte mais para trás. Eu não quero viver um momento de estar desviado, de absolutamente estar entregue nas mãos do inimigo. Eu não quero viver esse momento. Então eu tenho esse combinado com Deus. Mas existe uma outra coisa que eu conheci na palavra, que é: Deus proverá em tempo oportuno o escape. Qual
Qual que é o tempo oportuno de escapar da tentação? É antes de cair nela. Gente, Deus nos proveu o escape antes de cair em tentação. Pessoas que inevitavelmente caem em tentação é porque não conheceu a graça. É porque não leu a palavra e não conhece a Deus. Tem pessoas que vão viver anos caindo em tentação porque são ótimos perdedores e jamais vão conhecer a Deus porque não buscaram conhecer a graça. E as pessoas que conhecem a graça são vencedores, tá? Então, pessoas que vivem caindo em tentação são ótimas perdedoras. Se você, né, deu um checkzinho aqui, então você já é 80% bom perdedor. Quinta e última coisa que você precisa para ser um bom perdedor, que é não investir em conhecimento. Eu adoro falar sobre isso. Isso aqui é bem abrangente, tá? Sobre conhecimento, tem vários conhecimentos, né? Tem o autoconhecimento, tem o conhecimento de Deus e tem conhecimento em geral, né? E, bom, eu sou uma pessoa muito curiosa. O contestador, ele é muito curioso, né? E a primeira coisa que eu investi mesmo, tempo, dinheiro, esforço, sabe? Minha vida, que eu me gastei, que eu me doei, foi investir em conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele é o principal, porque se a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus e Ele soprou em nós o Espírito dele, então a gente tem uma boa parte daquilo que eu sou vem dele, que é o fôlego de vida, não é verdade? Então, o conhecimento de Deus é a primeira coisa que eu investi. Eu investi gastando tempo lendo a Bíblia, pesquisando, orando, jejuando, me importando em obedecer aquilo que estava escrito, porque não adianta nada conhecer e não viver, e evoluir nesse sentido de conhecer a Deus. Mas não só isso, eu também, conhecendo a Deus, uma coisa que eu detestava, gente, eu detestava, e hoje eu até acho, eu gosto, hoje eu particularmente amo, é leitura. Gente, eu detestava ler. Antes de conhecer Jesus, eu tinha lido 3 livros inteiros. Só, na minha vida inteira. 19 anos, 3 livros. Depois que eu conheci Jesus, eu comecei a acompanhar pessoas que eram leitoras assíduas, como Luciano Subirá, Douglas Gonçalves, Valéria Gonçalves, Israel Subirá, esse pessoal, Helena Tanuri. E esse pessoal gosta muito de ler, né? Tamires Garcia. Eu não sigo ninguém que não goste de ler. Por isso que eu desenvolvi o desejo pela leitura. Até porque a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente convive. E se eu não tenho ninguém aqui que me incentive, não preciso, porque eu realmente não me incentivava, então não posso cobrar isso de ninguém. Eu busquei, né, nas pessoas essa vontade de realmente gostar. Né? Se é que isso faz sentido, se fez algum sentido. Se fez algum sentido, dá um... Coloca aí que você entendeu aí embaixo, né? Enfim. Então eu comecei a perceber, poxa, essas pessoas, todas essas que eu admiro, todas elas são leitoras assíduas. Então, se eu quero não ser uma perdedora, porque, né, essas daqui são as coisas que eu deixei de fazer, né? Porque eu era uma ótima perdedora. Então, como uma pessoa que perdeu muito e sabia, né, como perder, eu tô te ensinando. Se você quer realmente continuar nesse lugar de ser um bom perdedor, aprenda comigo, porque realmente eu fui uma ótima perdedora, tá? Então, o conhecimento de Deus era a primeira coisa que eu tinha que adquirir. Então, eu comprei a coleção completa do Luciano Subirá, comecei a conhecer Deus, porque ele conhecia Deus, comecei a andar com gente, andar assim, gente, ler pessoas que andavam com Deus. A leitura é algo tão sublime, porque eu até escrevi numa agenda, assim, há muito tempo atrás, uma frase que é assim: a escrita eterniza qualquer mortal. Olha, parece uma frase muito bonita e né? A escrita realmente eterniza qualquer mortal. Existe ali uma pessoa que sintetizou um conhecimento, um assunto dentro de um livro, e ela aprofundou, cada capítulo ela vai aprofundando cada vez mais, e eu lendo aquilo ali, ela me transmite aquele conhecimento como se eu estivesse sentada com ela e ela me passando, me transferindo. É como se fosse um download de conhecimento. Gente, não existe outra coisa mais interessante do que isso. A palavra de Deus, ela
perdurou aí ao longo dos milênios, a primeira palavra de Deus foi escrita há quase 4.000 anos atrás e está aí até hoje. E os manuscritos do Mar Morto, eles foram descobertos lá pelos beduínos e tal. Eu adoro arqueologia também, porque história a Bíblia é história, né? E eu gosto muito de estudar esse assunto. E eles descobriram os manuscritos do Mar Morto, a Bíblia mais antiga que foi descoberta até hoje, e foi comparada com a Bíblia de hoje, e é a mesma coisa, gente. Só muda sinônimos. Então ela foi transmitida de maneira muito fiel e ela foi eternizada. Nós podemos ter hoje o conhecimento que Cristo transmitiu há 2.000 anos atrás por causa da escrita. Gente, uma pessoa que não gosta de ler não entende a profundidade que é você sentar para poder absorver conhecimento de uma pessoa que viveu 2.000 anos atrás e que hoje está vivo, mas em glória, com quem nós não temos talvez conexão o tempo todo, mas nós podemos absorver o que ele escreveu. Bom, através da escrita eu posso sentar com C.S. Lewis, que morreu em 1963, e absorver o cristianismo puro e simples, absorver Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, absorver do Luciano Subirá, que eu nunca vi pessoalmente, mas gosto muito de seguir através do YouTube, mas eu posso me sentar com ele e ler O Agir Invisível de Deus, A Cultura do Jejum, absorver coisas que ele, ao longo de 30 anos, absorveu. Bom, eu não só lendo, mas praticando, eu posso ter o conhecimento do Luciano Subirá. Ele tem 50 anos que caminha com Jesus e eu só tenho 28 de vida, 9 de convertida. O poder que é a leitura, gente. Então, se você quer ser um bom perdedor, não invista nem tempo nem dinheiro, principalmente em leitura. Ah, mas eu não gosto de ler. Ninguém gosta. A verdade é essa, ninguém gosta de ler, ninguém gosta de sentar todo dia e ler 3 capítulos da Bíblia, mas quando você senta e lê, aí você começa a gostar, né? Quando você faz o seu plano anual de leitura bíblica. Gente, é difícil mais começar. A gente está agora no plano de leitura bíblica e nos primeiros dias, né, do ano foi bem corrido, né, e tal. E vai para casa da mãe, volta, arruma casa e tal, faz isso, faz mal, desfaz mal. Então, a gente começou a ler mesmo, foi no dia 6. E aí, imagina, 6 vezes 3, 18. Aí a gente tinha que ler 18 capítulos. Não foi por querer, não, mas a gente foi lá e leu. E no outro dia, de novo, até começar a gostar. Até dizer assim, poxa, só 3 tá pouco, né? Porque a história para na metade, a gente fica curioso e quer continuar. Até você desenvolver a vontade, você vai fazer sem querer. Pessoas que são boas perdedoras, elas sucumbem à própria vontade, elas nunca vão adiante. Por quê? Porque, afinal de contas, ler é tão chato. Ai, é fora da minha zona de conforto, né? Tá tão quentinho na sua zona de conforto, é um ótimo lugar para ser um bom perdedor, a zona de conforto. Segunda questão sobre o conhecimento. Se você não quer ser um vencedor e quer continuar sendo um bom perdedor, é o autoconhecimento. Bom, autoconhecimento é uma coisa muito importante, porque quem se relaciona com Deus é a gente mesmo, né? Se você que nunca adianta nada conhecer Deus e não se conhecer, até porque se Deus não habita em mim, como eu vou revelar a glória dele nesse mundo, verdade? Bom, o autoconhecimento, ele implica 2 coisas. Primeiramente, a leitura, né? Que tem várias pessoas que escreveram muitos ótimos livros sobre isso. Mindset, Mindset e a Psicologia do Sucesso, Enneagrama, muitos escritos de autoconhecimento. O autoconhecimento, ele implica outra questão, além da leitura e do conhecimento externo. Implica na observação. É eu saber quem eu sou. É eu observar meus comportamentos. Também envolve muito a questão da ação e a reação aqui, né, de não viver no automático. Pessoas que não vivem no automático, elas buscam autoconhecimento, são vencedores. E se eu busco autoconhecimento, eu busco me aprimorar também. O autoconhecimento, ele é necessário, ele é uma chave.
Ela é uma chave para você ter prosperidade, ela é uma chave para você ver o próximo nível, ela é uma chave para você se relacionar com as outras pessoas, para você fazer network, ela é uma chave para você destravar os seus traumas de infância que te bloqueiam até hoje, que do nada vem um gatilho mental de antigamente, do nada virou uma chave ali que você nem sabe que é um trauma. Bom, o autoconhecimento, ele envolve isso. Eu quero falar um pouco sobre autoconhecimento, um trauma que eu venci uma vez. Assim, eu fiquei órfã uns 4 anos de pai, né? E a gente cresceu, né, com esse trauma e tal. Foi muito difícil, principalmente quando eu entrei na escola e tudo. Mas quando eu conheci Jesus, aos 19 anos, foi quando esse trauma deixou de me influenciar tanto, porque eu deixei de sentir a orfandade que eu tinha desde os 4 anos e comecei a sentir a paternidade de Deus. Mas essa questão desse trauma de perder o pai muito cedo, ela me afetou, assim, 2 anos depois de convertido, 2, 3 anos, se eu não me engano, da seguinte forma. É um trauma, realmente, não tem como escapar, é um trauma muito grande. Ninguém foi feito para ficar órfão, principalmente numa idade tão jovem, né, de 4 anos. Ninguém foi feito para perder o pai aos 4 anos, né? E realmente foi um vazio, um trauma que ficou. Uma cicatriz, mesmo que depois que seja um machucado latente, se torna uma cicatriz, é inevitável, né? Os traumas são assim. Enfim, eu lembro de uma vez que, quando meu marido levantava para trabalhar, e ele levantava na madrugada para trabalhar, eu ficava na minha cabeça que ele ia morrer e eu ia ficar viúva. E foi uma coisa assim, uma loucura mesmo. Um momento assim que eu tive, foi quase um ano esse momento, e, e eu não observava tanto que eu estava ficando neurótica, psicótica. Ele levantava para trabalhar e eu ia orar pela vida dele. Mas na minha cabeça era só uma questão de tempo para eu receber uma notícia terrível dessa, de que eu ia ficar viúva. Isso estava na minha cabeça, era um trauma, algo que desencadeou essa situação desse trauma que eu vivi. E um dia eu estava em casa, depois do trabalho, e o meu marido começou a demorar a voltar para casa, e ele demorava muito. E demorou 1 hora e eu ligava para ele, eu liguei. Eu liguei para ele umas 16 vezes. E eu pensei, meu Deus, meu marido morreu. Primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Porque quando você tem um trauma e ele tá desengatilhado, né? Só alguém puxar o gatilho, né? A arma tá destravada, é só puxar o gatilho e ele é acionado ali no mesmo momento. E eu lembro que ele chegou em casa, eu tava em prantos, porque pra mim eu já era viúva. Aí agora tem graça, mas não teve graça no dia, sabe? E ele me abraçava e eu abraçava, ele chorava, e eu tava com raiva, uma mistura de raiva, de alegria, que ele tava vivo, de raiva porque ele não me atendeu. E aí ele me falou, bem, eu tava no barbeiro, eu tava lá fazendo no salão, fazendo meu cabelo, e tinha aquele negócio assim, olha, né, no pescoço, eu não podia atender o telefone porque ia cair cabelo, eu ia atrapalhar a pessoa a terminar meu corte, que tinha outras pessoas esperando. E aí, quando ele me falou, fez muito sentido, mas na hora que eu estava sentindo latente aquele trauma, eu só pensava que eu tinha ficado viúva. E então eu pensei, não está normal, isso não é certo, isso não está normal, algo de errado não está certo. E fui orar a respeito sobre quando foi que aquilo começou, né? Bom, né, naquele mesmo ano, isso já deve ter uns 4 anos, minha mãe, né, ela sempre queria ser vó, ela quis muito ser vó. E ela falou assim para mim, Denise, tenha um filho. Não, sabe, não pensa muito não, tenha um filho. Não planeja muito não, porque depois se acontecer com você o mesmo que aconteceu comigo, você não fica sozinha. Pelo menos como eu, você vai ter uma companhia. E aí eu pensei, meu Deus, vai acontecer comigo o que aconteceu com ela. E é interessante dizer isso porque as pessoas dão o que as pessoas têm. E aquilo que minha mãe disse parece ser algo insensato de se dizer, mas para mim e para ela, que vivemos esse trauma, não foi algo insensato, porque ela sim
foi traumatizada. Eu também fui traumatizada na questão da paternidade e ela na questão da viuvez. Então, quando ela falou aquilo, destravou, abriu aquela janela de traumática, tudo novamente. E quando eu observei, quando eu falei, não, eu vou buscar o autoconhecimento, eu vou me observar, eu vou buscar entender o que está acontecendo. Foi quando eu falei, não, realmente, foi esse o dia que abriu essa porta, esse trauma, ele teve lugar na minha vida. Então, quando eu entendi o dia, o que aconteceu, por que aconteceu, por que estava doendo em mim, por que isso não era normal, foi aí que eu consegui me libertar, porque foi aí que eu soube com o que orar, foi aí que eu busquei em Deus, né, me livrar disso. E foi aí que eu realmente busquei a libertação dessa maldição hereditária que no final das contas se revelou na minha vida, na vida da minha família, que realmente era uma maldição hereditária. Mas tudo começou desse dia em que eu busquei observar, através do autoconhecimento, o que abria essa porta, essa janela traumática na minha vida, que eu pensasse daquela forma tão distorcida, através do autoconhecimento. Então, há pessoas que podem até ser perdedoras, mas que querem ser vencedoras, até porque o vencedor é um perdedor que não desistiu, né? Por isso que hoje, graças a Deus, eu tenho mais autoconhecimento e continuo adquirindo todos os dias. Mas foi através desse dia, dessa busca de autoconhecimento, que eu consegui identificar isso. E hoje eu não tenho mais essa janela traumática, ela é só uma cicatriz hoje. Ela não está latente, eu não vejo o mundo através dos óculos da orfandade, eu não vejo o mundo através dos óculos da viuvez. Esse trauma, ele, apesar de ter doído tanto, eu consegui deixar ele no passado. Porque quando eu olho para frente, ele é só uma cicatriz, ele não é mais o óculos por onde eu vejo o mundo, entendeu? Enfim. E o conhecimento geral, na verdade, é bom se a gente conhecer de tudo, principalmente das áreas que a gente trabalha, mas, na verdade, eu quero dizer dos outros, né? Conhecimento do outro. Dos outros. Até porque a gente não é um ser isolado, a gente vive em sociedade. É interessante que a cruz, ela é assim, né? Ela é assim, tem a vertical e tem a horizontal aqui. E a cruz, ela é nada mais, nada menos do que relacionamento. Ela é a forma que Jesus escolheu para ter relacionamento com a gente, né? Então, ele desceu do céu, da vertical, e ele nos conectou com o Pai, novamente na vertical. Então, a cruz, esse pedaço aqui de madeira, é o que conecta a gente com Deus. Isso é um símbolo muito interessante até. Aqui estou eu, aqui está Deus. E aí a cruz me conectou com Deus. Só que a cruz também nos conecta com as outras pessoas, na horizontal. Aqui estou eu, aqui está outra pessoa. Ela me conecta com as outras pessoas. Até porque foi só quando eu conheci a cruz que eu consegui conversar com as pessoas sem gritar, sem humilhar ninguém, sem brigar, sem ficar 4, 5 anos sem conversar, sem ofender ninguém. Consegui viver, eu não conseguia ver uma outra forma de viver se não fosse passando por cima dos outros, porque eu achava que, né, estava todo mundo contra mim e eu contra todos. Mas enfim, a cruz veio me reconectar com o meu irmão, o meu próximo. Só que o interessante é que o meu relacionamento com o próximo depende do meu relacionamento com Deus, porque ele está sustentado, veja como ele está sustentado aqui no meu relacionamento com Deus, né? Então eu também preciso me importar com o próximo, né? Essa é a terceira pessoa aqui na nossa linha de relacionamento. Tem eu, Deus e o próximo. Portanto, é tão importante eu me importar com o meu próximo que o segundo maior mandamento, de acordo com o próprio Cristo, que é o nosso modelo de fé e prática, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu gosto que as pessoas descubram aquilo que é importante para mim e me respeitem, então eu tenho que respeitar meu próximo. Se eu quero agradar uma pessoa, eu tenho que descobrir o que é importante para ela. Entendeu? Se eu quero agradar o meu marido, eu não vou agradar ele fazendo o que é importante para mim. Eu vou descobrir o que é importante para ele, para agradar ele, entendeu? Então, é importante eu também buscar ter conhecimento dos outros. E, bom, esse conhecimento dos outros é muito importante. É muito importante eu conhecer o meu próximo, eu respeitar o meu próximo, eu querer me relacionar da melhor forma com o meu próximo.
Então, a pessoa, quando ela quer ser uma boa perdedora, ela não se relaciona bem nem consigo mesma, ela não tem um auto-relacionamento bacana, não tem um relacionamento do alto bacana, não se relaciona com Deus, e também não se relaciona bem com os outros. Se você quer continuar sendo um ótimo perdedor, então não invista tempo e nem recurso, nem energia em se relacionar bem com você, em se relacionar bem com Deus e em se relacionar bem com os outros. Se você está falhando miseravelmente nessas três áreas de relacionamento, então parabéns, você concluiu aqui mais um 20%, dá um check aí que agora você é 100% perdedor. Então essa foi a aula de como ser um ótimo perdedor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com alguma coisa aqui e não quero ser perdedor e tal, né? Porque ser perdedor e tal, vamos mudar de nível, vamos começar a vencer na vida, vamos começar a ter maturidade e tal. É só fazer exatamente o contrário, né? Se o perdedor está andando para a esquerda, você vai se converter ao Senhor, glória a Deus, aleluia, e vai girar 180 graus e vai andar para a direita. Então, se você, entendeu? É só fazer exatamente o contrário. Se você quer ser perdedor, siga esse passo a passo. Se você quer ser um vencedor, vai exatamente na direção oposta. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, dê seu like e compartilhe aí para aquelas pessoas que você acha que talvez não é perdedor o suficiente. E se eles quiserem ser bons perdedores, eles vão seguir esse passo a passo, tá bom? E é isso aí, beleza? Paz seja convosco.